Olá pessoal, aqui é o André Faria, sou diretor de tecnologia da Bluesoft. Eu quero te convidar a conhecer o Acelerato para você poder organizar melhor o seu backlog e acompanhar a evolução do seu projeto num Kanban virtual. Entre agora mesmo em acelerato.com e crie sua conta. Aproveite o papo reto. Meu nome é Vitória, eu sou consultora de sistemas aqui na Bluesoft e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre LINDB. LINDB, na verdade, significa Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E eu vou começar contando um pouco da história do direito. Tudo começa na Velha Grécia. Os primeiros vestígios que o direito surgiu foi em 1790 a.C., através do Código de Hammurabi, que é aquele que fala que é olho por olho e dente por dente. Depois, em seguida, veio a lei das 12 tábulas e, por fim, um marco no direito civil, nas regras comuns do direito, foi o direito romano, que já veio em um outro tempo, em 527 d.C. E dentro dessa ideologia de formar o direito, teve esse cara, Hans Kelsen, um jurista austríaco, que em 1953 escreveu a Teoria Pura do Direito, que foi o primeiro pensador, jurista, que esquematizou o direito de uma maneira ordenada, para que você pudesse ter uma certa segurança jurídica. Então, na sua norma fundamental hipotética, ele constituiu o seguinte esquema, que a Constituição Federal seria uma norma que iria segurar todo o sistema jurídico. Para que você pudesse ter uma outra norma inferior, você deveria respeitar os preceitos constitucionais. E dessa maneira, você poderia agir pela sua vontade própria, sem desrespeitar a norma fundamental, que é a Constituição. Então você, em uma esfera estadual ou municipal, poderia promulgar uma norma, sempre respeitando os preceitos constitucionais. E aí você criaria essa segurança jurídica. Bom, o Brasil é um país de muitas leis. E por que tantas leis para o indivíduo? Aqui eu coloquei um quadro, algumas charges, que fala, pai, o que é propina? Daí o cara diz, pagamento referente às obras proibidas, investigadas e não autorizadas. Então a lei, na verdade, ela veio para tentar fazer com que o indivíduo não tente dar um jeitinho para as coisas. A lei, ela tenta, através da força, da coerção, introduzir uma conduta no indivíduo, fazer com que ele possa fazer o correto através de uma imposição. Então por isso que o sistema brasileiro tem tantas leis, para que eles possam meio que controlar as atitudes dos indivíduos, das pessoas jurídicas e físicas. Bom, o tema principal, né? Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E eu venho trazer para vocês as fontes do direito. Por que essas fontes? Essas fontes, elas são fundamentais porque elas regem todo o ordenamento jurídico. Então todas as normas, seja uma norma fiscal, tributária, civil, elas vão respeitar essas fontes. Por isso que é importante saber as fontes, que é onde nasce o direito. A principal fonte do direito é a lei. Então quando você não tem uma lei, todo o sistema judiciário fica perdido. Eu não tenho a lei, e agora? O que eu vou fazer sem a lei? Então, como eu disse, o preceito básico é a lei. E eu trago um conceito simples, que a lei é um preceito jurídico do poder estatal para determinar uma conduta ou um dever. Ela tem elementos básicos. Ela precisa ser genérica,
imperativa, ter autorizamento, permanência e ser promulgada por uma autoridade competente. Não pode ser qualquer pessoa que escreve uma lei. Tem que ser a autoridade competente, o processo legislativo. Um desses preceitos, quando não há lei, é utilizar a analogia. O que seria analogia? Então é uma adoção de uma norma semelhante, embora não tenha uma previsão distinta. E ela tem 3 requisitos. Precisa ter inexistência do dispositivo legal. Você vai utilizar a norma que tem o dispositivo para aplicar esse caso. E ela precisa ter semelhança. O caso precisa ser similar para que você possa utilizar outra lei que é expressa. E tem que ter fundamentos lógicos. Então você pega uma decisão que tem os mesmos fundamentos e só o objeto principal não possui essa previsão específica. Então esses são os requisitos para analogia. Tem os costumes. Os costumes são hábitos reiterados. Então precisa ter uma prática reiterada e convicção de obrigatoriedade. Um dos principais casos de costume é o cheque pré-datado, que não tem nenhuma previsão específica que é permitido na legislação, mas que todo mundo utiliza. Então tornou-se um costume, não há legislação que preveja, mas é regular. Outra fonte muito importante são os princípios gerais do direito. São elementos fundamentais. Ele dá aqui conceitos subjetivos, que é dar a cada um o que é seu, não lesar a outrem, e vedação sobre a ligação da própria torpeza. Ou seja, você não pode se eximir de cumprir uma legislação dizendo que não sabe. Esses são princípios gerais. Eu trouxe também uma decisão sobre princípios que ele, nesse caso, uma empresa solicitou, conseguiu judicialmente que não fosse cobrado ICMS sobre substituição tributária, porque a legislação da substituição tributária não respeitou 90 dias para que sua vigência seja iniciada. E esse período de 90 dias é um princípio, é o princípio da anterioridade nonagesimal. Então tem que respeitar 90 dias, a lei precisa ser colocada à disposição dos contribuintes 90 dias antes da sua efetiva eficácia. E aqui ele conseguiu, ele não teve que pagar a substituição tributária, porque ele publicou a lei e um dia seguinte falou, agora é substituição tributária. Então os princípios são usados e podem garantir esse direito. E a jurisprudência? A jurisprudência é reconhecida e admitida pelo ordenamento jurídico, também é uma prática reiterada. E aqui eu trouxe uma jurisprudência muito polêmica sobre o caso de sacolas plásticas, onde ele diz que a ausência de provas na utilização para o desenvolvimento dessa atividade fim. A sacolinha plástica, para o varejo, ela precisa estar ligada à atividade fim para que você possa acreditar o ICMS. Então, nesse caso, ele não conseguiu comprovar que para vender precise realmente de uma sacolinha. Então, muitas pessoas que se creditaram durante muitos anos de impostos sobre sacolas plásticas, hoje têm decisões que esse crédito não era permitido. Então, antes que tenha uma fiscalização, através de uma jurisprudência, você poderia estornar esse crédito que uma hora você tomou e corrigir a sua apuração, seu tributo, que foi recolhido a menor indevidamente, sem sofrer penalidades, multas, né, nesse caso. E essa jurisprudência, não só no estado de Minas tem, mas em vários estados sobre o mesmo parecer, sacolas plásticas. E até uma medida cautelar. Antes de tomar um crédito ou de classificar um NCM, você pode verificar se tem uma jurisprudência e saber qual é a decisão que está sendo tomada sobre esse assunto. É bem interessante. Bom, por último tem a doutrina,
que é realizado um estudo demonstrando entendimento sobre o tema. Tem como requisitos livros, e o jurista que escreve a doutrina precisa ter um notório saber jurídico. E também é utilizada, no caso de decisões judiciais, a doutrina. Que ele fala que, ele cita que, por último, trago a citação doutrinária sobre um tema aqui de PIS e COFINS. Então, procurar em livros se há alguma previsão legal, algum entendimento. Mesmo que não haja a lei, existem todos esses outros institutos que você pode chegar a uma decisão mais concreta. E é isso, pessoal.